E aí, pessoal do sétimo ano, Matheus Viana aqui de novo, mais uma semana, separados, mas juntos, né? Então, essa semana a gente vai falar das características do reino Planter. Acho que é bacana a gente falar aqui rapidinho sobre a forma como está escrito aí o reino, o nome do reino. Se você reparar, depois do T, tem um A e um E, né? Em latim, quando você lembra que nas regras de nomenclatura, os nomes das categorias taxonômicas, os nomes dos reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies, tem que estar em latim, né, ou latinizadas. Em latim, quando você tem o A e o E assim, você só lê o E. Então, o nome desse reino é reino Plante, ou Planter, apesar de estar escrito Plantai. Em nenhum momento você vai fazer uma avaliação oral, né? Isso não vai ser cobrado de você, mas só uma curiosidade aí para você ficar sabendo, tá certo? Então, já foram estudados aí os reinos Monera, Protista e Fungi, e agora a gente vai entrar no reino Plant e, obviamente, a gente vai começar falando das características gerais desse reino, que é o reino dos vegetais. Então, o que são as características gerais, assim como a gente viu nos fungos? São as características que definem um reino. Quais são as características que, somadas, compõem os indivíduos desse reino? Então, a primeira característica é que as plantas são autótrofas. Você já sabe, mas eu acho que não custa nada a gente recapitular aqui. Ó. Auto significa próprio. Trófo significa alimentação. Então, autótrofa, ou autótrofo, é o ser que é capaz de produzir o próprio alimento. As próprias células do ser produzem o alimento, de onde a energia vai ser retirada. Autótrofo fotossintetizante é o ser que realiza como processo autotrófico a fotossíntese, que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Outra característica do reino das plantas, os seres são eucariontes. Eu significa verdadeiro, cario significa núcleo. Então, eucariontes são os seres que apresentam membrana nuclear ou carioteca. Tem uma estrutura separando o material genético do citoplasma da célula. E, além disso, todas as plantas são pluricelulares. Pluri significa muitas, celulares é relativo a células. Então, todas as plantas têm mais de uma célula, formadas por várias células. E a próxima característica que eu coloquei aí é uma característica que diferencia as algas, as plantas que a gente está vendo, das algas. Como você já viu, fazem parte do reino protista. Então, o reino protista tem protozoários, algas unicelulares e algas pluricelulares. Agora a gente está falando das plantas. Qual é a diferença? O que separa a alga de planta? Não é só a questão de viver na água, não. Porque existem plantas que vivem na água. Né? A Vitória Régia, por exemplo, vive na água. Nem por isso ela é classificada como alga. Então não é essa a diferença. Qual é a diferença entre alga e planta? O que separa um do outro? A planta, no início da vida dela, ela não consegue fazer a fotossíntese. Pensa numa semente, tá? Semente tem, a gente vai estudar isso com bem mais detalhe mais para frente. Mas a semente tem um embriãozinho dentro dela. Tem muito entre aspas, um filhotinho de planta. Então, até que esse filhotinho saia da semente e coloque a folha no sol para fazer fotossíntese, ela precisa se nutrir, precisa de alimentos. Esse alimento do qual o embriãozinho se alimenta é produzido pela planta mãe, é produzido pela planta que gerou aquela semente, que gerou aquele embrião. Nas algas, não. O embrião da alga já é capaz de se nutrir sozinho, ele não depende das reservas energéticas produzidas pela planta mãe. Essa é a característica que diferencia plantas de algas. E o estudo
das plantas é realizado pela botânica, que é a ciência responsável pelo estudo das plantas. Então, quando você ouve a expressão, por exemplo, jardim botânico, é porque é um jardim onde se estuda as plantas. Botânica é a ciência que estuda as plantas. Nós temos milhares de exemplos de plantas. Eu resolvi botar aí um de cada filo. Lembra, são 5 reinos de seres vivos. A gente estudou. Monera, protista, fungo e agora está no reino das plantas. Reficofage, reino, filo. Um reino é dividido em filos. Então a gente vai estudar 4 filos das plantas. Eu coloquei um exemplo de cada um dos filos, que por enquanto você não vai precisar saber, mas eu botei aí um exemplo de cada filo. Por isso que tem tão poucos exemplos de planta, quando eu poderia ter colocado centenas, dezenas de exemplos para você. Então, eu botei até em cores diferentes, porque cada um é representante de um filo. Então, você tem os musgos, que são esses representados aí nessa imagem, que formam um tapetinho verde. As samambaias, que muitos de vocês podem ter em casa, né? Todo mundo sabe que é uma samambaia. Os pinheiros, que são as árvores típicas da época do Natal, pelo menos dos enfeites, né, de Natal. E as macieiras, que nesse exemplo aí, que é a árvore que dá maçã. A autotrofia das plantas, ela é realizada através de um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese, ela depende de uma substância verde chamada clorofila. Preste atenção, porque sem clorofila não existe fotossíntese. Não tem como ter fotossíntese se não tiver clorofila nas células do ser que vai realizar, do ser vivo. Então, não tem fotossíntese sem clorofila. Preste atenção nisso, não esquece disso. Foto, a palavra foto, o radical foto significa luz. Radical, e obviamente, se a fotossíntese, esse nome é porque ela depende da luz. Essa luz é a luz do sol batendo na clorofila, olha aí na imagem. E o radical síntese significa produção. E aí, por favor, não significa que fotossíntese é produção de luz, não é isso. É produção de quê? O que a planta produz quando ela realiza a fotossíntese? O próprio alimento, que é representado por uma substância chamada glicose. Com certeza você já ouviu falar. A glicose, ela é, entre aspas, o objetivo da fotossíntese. A planta faz fotossíntese para produzir glicose. É para isso que serve. O objetivo da fotossíntese é produzir a glicose. Se sabe que cada substância tem a sua fórmula química, né? Você conhece, por exemplo, o H2O. H2O é a fórmula da água. São duas de hidrogênio e uma de oxigênio. A glicose também tem uma fórmula química. A gente não vai entrar aqui nesse mérito, mas eu estou te falando isso para te explicar por que eu botei esse monte de letra C aí, tá vendo? A fórmula da glicose é C6H12O6. São 6 de carbono, 6 partículas de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Mas aí eu representei só os carbonos, tá vendo? Tem 6 carbonos aí. Você repara que existe um tracinho entre um carbono e outro? Esse tracinho representa a energia que atrai um átomo de carbono ao outro. Então eles ficam ligados por uma energia. Essa energia é um tipo de energia chamada de energia química, energia de substâncias químicas. E a fotossíntese ocorre porque a clorofila consegue pegar a energia da luz, a energia luminosa que ela tira do sol, e transforma essa energia através de um monte de processos que você vai estudar só no ensino médio. Através de vários processos, a clorofila consegue pegar essa energia do sol e transformar em energia química que fica entre os carbonos da glicose. Quando a planta, ou se a gente se alimentar dessa glicose, quando a planta precisa da energia que está entre um carbono e outro, ela quebra essa ligação, aí libera a energia e ela usa. A gente também faz isso. Não a fotossíntese, tá? Quebrar a glicose para liberar energia para consumir. Então,
A clorofila, ela é capaz de pegar a energia do sol, a energia luminosa, e transformar em energia química para produzir a glicose. Aí essa glicose vai ter que ser transportada pelo corpo da planta, porque não adianta a folha produzir a glicose e ficar só na folha. As outras células da planta vão morrer se isso acontecer. Só que clorofila e luz não são suficientes para uma planta realizar fotossíntese. A planta também precisa de água e sais minerais para que a fotossíntese ocorra. De onde a planta tira água e sais minerais? Do solo. Através de que estrutura da planta? Raízes. É através da raiz que a planta absorve água e sais minerais do solo. Nessa imagem aí, ó, a água e os sais minerais estão representados pelas setas vermelhas, entrando do solo para a raiz das plantas. Aí a água e os sais minerais vão subir até as folhas, que é onde tem a clorofila, tá vendo? As folhas que são verdes nessa imagem. Aí a glicose vai ser produzida e tem que ser distribuída para o resto da planta. Só que essas não são as únicas substâncias que participam da fotossíntese. Existem centenas de outras substâncias, mas para a gente aqui tem mais duas substâncias que participam da fotossíntese. Eu botei aí como duas interrogações. Uma que vai ser usada pela fotossíntese e uma que vai ser produzida, liberada pela fotossíntese. Essas substâncias são dois gases. O primeiro deles que a gente vai falar é o gás carbônico, que a fórmula química é CO2, cuja fórmula química é CO2, ou seja, uma partícula de carbono e duas partículas de oxigênio. Ele é usado para a produção da glicose. Ele se junta à água para que a glicose seja produzida. Desde que haja clorofila, luz e sais minerais. Se a água e os sais minerais são retirados do ambiente pela planta através da raiz, o gás carbônico é retirado pelos estômatos, que ficam nas folhas. O que é um estômato? Resumindo, o estômato é um buraquinho microscópico que fica na folha. Para que serve esse buraco? Para entrar gás carbônico. Então é através do estômato das folhas que o gás carbônico entra na planta, para que ela consiga realizar a fotossíntese. Só que não é somente o gás carbônico que passa pelo estômato. O gás oxigênio também passa pelo estômago. O gás oxigênio ele vai sair da planta em direção à atmosfera. E essa saída também acontece pelos estômatos das folhas. Então, a mesma estrutura que é responsável por absorver o gás carbônico da atmosfera para que a planta consiga fazer a fotossíntese, também é responsável por eliminar o gás oxigênio que é liberado, que é produzido. Repara, o principal objetivo da fotossíntese é produzir a glicose. O gás oxigênio é só uma consequência desse processo. Então, o gás oxigênio é liberado. Toma cuidado para não cair na frase, na ideia que diz que a planta faz fotossíntese para liberar oxigênio na atmosfera. Não é isso. A planta faz fotossíntese para produzir a glicose. Como consequência, ela libera o gás oxigênio no ambiente. Preste atenção nisso. Já que agora você tem essa noção geral da fotossíntese, ou seja, a fotossíntese só ocorre se a planta conseguir absorver água e sais minerais do solo pelas raízes, absorver gás carbônico pelos estômatos das folhas, absorver a luz que vem do sol e, se dentro de suas células houver clorofila. 4 condições que eu dei aí para a fotossíntese acontecer. E o que a fotossíntese produz? Glicose e, como consequência das reações químicas que acontecem na fotossíntese, o gás oxigênio é liberado na atmosfera. É importante você entender que quanto mais luz houver, mais fotossíntese será realizada, mais intensa será a fotossíntese. Ou seja,
Isso aumenta a quantidade de glicose produzida pela planta. E, consequentemente, também vai aumentar a quantidade de gás, oxigênio produzido pela planta. Mas mesmo com essa luz, com luz a mais, para que a fotossíntese ocorra, tem que ter também o quê? Gás carbônico suficiente na atmosfera. Se tiver um montão de luz e tiver pouquinho gás carbônico, a planta não vai conseguir fazer a fotossíntese, aumentar tanto assim a intensidade da fotossíntese. Claro que ela também vai precisar de mais água, de mais sais minerais. Mas é importante você entender que a intensidade da fotossíntese é proporcional às substâncias que ela tem como matéria-prima ou aos elementos que ela tem como matéria-prima para realizar a fotossíntese. A água, o gás carbônico, os sais minerais e a luz. Tudo certo? Então a gente vai terminando esse vídeo por aqui. A segunda parte da aula de características gerais das plantas no próximo vídeo. Até a próxima.